Gênesis capítulo 23. Sara viveu 127 anos. Esses foram os anos de vida de Sara. Sara morreu em Kiriat Arba, isto é, Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão começou a lamentar e chorar a perda de Sara. Abraão saiu então de diante do corpo de sua esposa e disse aos filhos de Hete: Sou estrangeiro e colono entre vocês. Deem-me uma propriedade entre vocês para servir de sepultura, para que eu possa enterrar a minha esposa. Então, os filhos de Hete responderam a Abraão: Ouça-nos, meu senhor. O senhor é o maioral de Deus entre nós. Pode enterrar a sua esposa na melhor das nossas sepulturas. Nenhum de nós lhe negará uma sepultura, impedindo o senhor de enterrar a sua esposa. Então Abraão se levantou e se curvou diante do povo daquela terra, os filhos de Hete, e lhes disse: Se vocês concordam que eu enterre a minha esposa, escutem-me. Peça a Efron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Macpela, que pertence a ele. Ela fica na divisa do seu campo. Que ele a venda a mim na presença de vocês, pela quantia de prata que vale, para que eu tenha uma propriedade que sirva de sepultura. Ora, Efron estava sentado entre os filhos de Hete. Então Efron, o hitita, respondeu a Abraão na presença dos filhos de Hete e diante de todos que entravam pelo portão da cidade: Não, meu senhor, escutem-me. Eu lhe dou tanto o campo como a caverna que fica nele. Eu dou ao senhor na presença dos filhos do meu povo. Enterre a sua esposa. Abraão se curvou então diante das pessoas daquela terra e disse a Efron, na presença do povo: Por favor, escute-me. Eu lhe darei pelo campo a quantia de prata que ele vale. Aceita de mim, para que eu enterre ali minha esposa. Efron respondeu então a Abraão: Meu senhor, escute-me. Essa terra vale 400 ciclos de prata. Mas o que é isso entre mim e o senhor? Portanto, enterre a sua esposa. Abraão escutou Efron, e Abraão pesou para Efron a quantia de prata que este havia mencionado na presença dos filhos de Hete: 400 ciclos de prata, segundo o peso usado pelos mercadores. Desse modo, o campo de Efron em Macpela, que ficava em frente de Manre, o campo, a caverna que ficava nele e todas as árvores dentro do limite do campo, foram confirmados como propriedade de Abraão, comprada na presença dos filhos de Hete, diante de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois disso, Abraão enterrou Sara, sua esposa, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, isto é, Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que ficava nele foram transferidos pelos filhos de Hete a Abraão, como propriedade para servir de sepultura. Capítulo 24. Abraão era de idade bem avançada, e Jeová havia abençoado Abraão em tudo. Abraão disse ao seu servo, o mais velho da sua casa, que administrava tudo o que ele possuía: Por favor, ponha a mão debaixo da minha coxa, e eu farei jurar por Jeová, o Deus dos céus e o Deus da terra, que você não tomará para meu filho uma esposa dentre as filhas dos cananeus, entre os quais estou morando. Em vez disso, vá à minha terra e tome dentre os meus parentes uma esposa para meu filho, para Isaque. No entanto, o servo lhe perguntou: E se a mulher não estiver disposta a vir comigo para essa terra? Devo então levar seu filho à terra de onde o senhor veio? Abraão lhe respondeu: Tenha o cuidado de não levar meu filho para lá. Jeová, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que falou comigo e me jurou: Vou dar essa terra à sua descendência.
enviará o anjo dele à sua frente, e você certamente tomará dali uma esposa para meu filho. Se a mulher não estiver disposta a vir com você, então você ficará livre desse juramento. Mas não leve meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e lhe jurou com respeito a esse assunto. Então, o servo pegou 10 camelos do seu senhor e partiu, levando consigo todo tipo de coisas boas do seu senhor. Viajou para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Ele fez os camelos se ajoelhar junto a um poço de água fora da cidade. Estava anoitecendo. Era a hora que as mulheres saíam para tirar água. Então ele disse: Jeová, Deus do meu senhor Abraão, por favor, faz com que eu seja bem-sucedido neste dia e mostra teu amor leal ao meu servo Abraão. Estou aqui de pé, junto a uma fonte de água, e as filhas dos homens da cidade estão saindo para tirar água. Peço que a moça a quem eu disser, por favor, abaixe o seu jarro de água para que eu possa beber, e que responder, beba, e darei água também aos seus camelos. Seja aquela que escolheste para o teu servo Isaque, e desse modo, deixa-me saber que mostraste teu amor leal ao meu senhor. Mesmo antes de ele acabar de falar, Rebeca saiu com seu jarro no ombro. Rebeca era filha de Betuel, filho de Milca, que era esposa de Naor, irmão de Abraão. A moça era muito bonita, era virgem, nenhum homem havia tido relações com ela. Ela desceu até a fonte, encheu o seu jarro e depois subiu de volta. O servo correu imediatamente ao seu encontro e disse, por favor, dê-me um gole de água do seu jarro. Então ela disse, beba, meu senhor. Com isso ela abaixou depressa o seu jarro, apoiando-o sobre a mão, e lhe deu de beber. Depois de dar-lhe de beber, ela disse, tirarei água também para os seus camelos, até que fiquem saciados. De modo que ela esvaziou depressa o seu jarro no bebedouro, e correu várias vezes ao poço para tirar água. Continuou a tirar água para todos os camelos dele. Durante todo o tempo, o homem a observava admirado e em silêncio, esperando para ver se Jeová havia tomado sua viagem bem-sucedida ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou para ela uma argola de ouro para o nariz, a qual pesava meio ciclo, e 2 pulseiras de ouro que pesavam 10 ciclos, e disse, diga-me, por favor, você é filho de quem? Há lugar na casa de seu pai para passarmos a noite? Diante disso, ela lhe disse, sou filha de Betuel, o filho que Mica deu a Naor. E acrescentou, temos tanto palha como muita forragem, e também um lugar para passar a noite. Então o homem se curvou e se prostrou diante de Jeová e disse, louvado seja Jeová, o Deus do meu senhor Abraão, pois não abandonou o seu amor leal e a sua fidelidade para com o meu senhor. Jeová me guiou à casa dos irmãos do meu senhor. E a moça foi correndo contar essas coisas aos da casa de sua mãe. Rebeca tinha um irmão que se chamava Labão. E Labão correu até o homem que estava junto à fonte. Ele tinha visto a argola para o nariz e as pulseiras que a sua irmã estava usando, e tinha ouvido as palavras de Rebeca, sua mãe, que dizia, foi assim que o homem falou. Então Labão foi ao encontro do homem, que ainda estava parado ao lado dos camelos junto à fonte. Labão disse imediatamente, venha, você que é abençoado por Jeová, por que você continua parado aqui fora? Eu aprontei a casa e um lugar para os camelos. Em vista disso, o homem entrou na casa e ele tirou os arreios do camelo e deu palha e forragem aos camelos e água para lavar os pés do homem e dos que estavam com ele. No entanto, quando se pôs diante dele algo para comer, ele disse, não comerei até ter dito a você o que eu tenho para dizer. Portanto, Labão disse, fale. Então ele disse, sou servo de Abraão, e Jeová tem abençoado muitíssimo meu senhor, e o fez ficar muito rico, pois ele lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentas.
Além disso, Sara, a esposa do meu senhor, deu um filho ao meu senhor depois de ter ficado idosa, e meu senhor dará a ele tudo o que possui. De modo que o meu senhor me fez jurar, dizendo: não tome para o meu filho uma esposa dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou morando. Em vez disso, você irá à casa de meu pai e à minha família, e tomará dali uma esposa para meu filho. Mas eu perguntei ao meu senhor: e se a mulher não estiver disposta a vir comigo? Ele me disse: Jeová, diante de quem tenho andado, enviará o anjo dele com você e certamente tornará a sua viagem bem-sucedida. Tome para meu filho uma esposa dentre a minha família e dentre a casa de meu pai. Você ficará desobrigado do juramento feito a mim, se você for a minha família e eles não derem a você. Assim ficará desobrigado do seu juramento. Quando cheguei à fonte hoje, eu disse: Jeová, Deus do meu senhor Abraão, se for da tua vontade que a minha viagem seja bem-sucedida, faz com que aconteça o seguinte: estou aqui de pé junto à fonte. Quando uma moça sair para tirar água, eu direi: por favor, deixe-me beber um gole da água do seu jarro. E ela me responderá: beba, e eu também tirarei água para os seus camelos. Que essa mulher seja aquela que Jeová escolheu para o filho do meu senhor. Antes de eu acabar de falar no meu coração, Rebeca vinha saindo com seu jarro no ombro. Ela desceu à fonte e começou a tirar água. Então ele disse: por favor, dê-me de beber. E ela rapidamente baixou do ombro o seu jarro e disse: beba, e eu darei também água aos seus camelos. Bebi. Então ela deu água também aos camelos. Depois eu lhe perguntei: você é filha de quem? E ela respondeu: filha de Betuel, o filho que Mica deu a Naor. Assim eu coloquei a argola na sua narina e as pulseiras nos seus braços. E eu me curvei e me prostrei perante Jeová e louvei a Jeová, o Deus do meu senhor Abraão, que me havia guiado no caminho certo, a fim de tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Agora diga-me se desejam mostrar amor leal e fidelidade ao meu senhor. Mas se não, diga-me também, para que eu saiba que caminho tomar. Labão e Betuel responderam então: isso vem de Jeová, não podemos falar-lhe nem contra nem a favor. Aqui está Rebeca diante de você. Pegue-a e vá, e que ela torne-se esposa do filho do seu senhor, assim como Jeová disse. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se imediatamente por terra diante de Jeová. E o servo começou a tirar objetos de prata e de ouro e roupas, e deu a Rebeca. E deu coisas valiosas ao irmão e à mãe dela. Depois disso, ele e os homens que estavam com ele comeram e beberam e passaram a noite ali. Quando ele se levantou de manhã, disse: deixe-me voltar ao meu senhor. Diante disso, o irmão e a mãe dela disseram: deixe a moça ficar conosco pelo menos 10 dias, depois ela pode ir. Mas ele lhes disse: não me detenham, visto que Jeová tornou a minha viagem bem-sucedida. Deixe-me partir para que vá ao meu senhor. Disseram então: chamaremos a moça e perguntaremos a ela. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você irá com esse homem? Ela respondeu: estou disposta a ir. Em vista disso, deixaram sua irmã Rebeca partir com a sua ama, o servo de Abraão e os homens dele. E abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, se torne milhares de vezes, 10.000, e que os seus descendentes tomem posse do portão dos que os odeiam. Então Rebeca e suas crianças e suas criadas se aprontaram, montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim, o servo seguiu caminho levando Rebeca. Ora, Isaque tinha vindo na direção de Beer-Lahai, pois morava na terra do Neguebe. Isaque havia saído para passear no campo por volta do anoitecer, a fim de meditar. Quando levantou os olhos, viu que chegavam camelos. E quando Rebeca levantou os olhos, viu Isaque e desceu rapidamente do camelo. Ela perguntou então ao seu servo: quem é aquele homem que vem andando pelo campo ao nosso encontro?
E o servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou seu véu para se cobrir. E o servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. Depois disso, Isaque a levou à tenda de Sara, sua mãe. Tomou assim Rebeca como esposa. Isaque se apaixonou por ela e encontrou consolo depois da perda de sua mãe.